Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Iniciando o seminário dessa semana, nós vamos falar sobre o karma essa semana. O karma e o dharma, a lei do dharma e a lei do karma. Nesse contexto, nós vamos discutir o karma pessoal, karma individual de cada pessoa neste mundo. Nós vamos falar sobre um karma coletivo, de uma coletividade, de um grupo de pessoas, às vezes um karma de uma família até, pode ser discutido. Vamos falar do karma de uma nação, de um país, de um povo, de uma cultura, tipo o povo judeu, porque foi massacrado muitas vezes no mundo, aquela cultura, aquela etnia. E vamos falar sobre o karma planetário, o karma do planeta como um todo. Por exemplo, quando acontece, se cair um asteroide, é o karma do planeta inteiro dança. Não é uma questão só de uma região, tal, de um povo. Então, às vezes, quando dá um terremoto numa região, aquele povo, aquela região, é o karma da nação, o karma coletivo de uma região. Então, nós vamos entender tudo isso, como tudo está inserido dentro de um contexto maior, para que nós possamos entender. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa nossa primeira aula é o conceito da palavra karma e dharma. Então vamos lá. Antes de eu falar de karma, da palavra karma em si, que ela foi absorvida pelo espiritismo ocidental, pelo kardecismo, mas ela não tem nada a ver com o kardecismo. O kardecismo interpreta completamente errado essa palavra e essa lei. Então vamos começar lá no Oriente, onde esses conceitos estão mais ativos. Vocês sabem o que significa a palavra Tao? Tao significa uma lei que rege o movimento e a ordem de todas as coisas no universo. Tao significa a ordem em movimento. O universo, existe um fluxo, ele flui. A Terra gira em torno do Sol, a Terra gira em torno de si mesmo. São leis imutáveis. E todo ser humano, toda a natureza está aqui na Terra sujeito a esta lei, a esse fluxo, a mudança de estações, a mudança climática. Você está entendendo? Isso tudo se chama Tao. É o fluxo natural de todas as coisas. E todas as coisas nesse universo estão em movimento. Não existe nada estático. Ou seja, é uma mudança coletiva. Então, os chineses, eles escreveram o seu primeiro tratado lá atrás, para entender essa mutação universal, essa mudança constante de todas as coisas, num livro chamado I Ching. Sabe? Esse livro I Ching ele precisa ser estudado por vocês, quem gosta de entender essas leis fundamentais do universo. A palavra I é o segredo aqui. A palavra I significa mutação. Ou, na verdade, mudança. Ou simplesmente movimento. Tá? Então, quando você vai estudar o Xing, ele vai tentar mostrar. A palavra Xing significa só livro. Tá? Então, este I é a chave do negócio. Então, os chineses perceberam que tudo está em movimento, tudo está em transformação. E o Xing tenta, então, entender, a partir de um estado presente, como será um estado futuro. É como uma equação de movimento. Certo? Como eu posso saber como será amanhã, depois de amanhã, como será a minha vida, tal, partindo do estado presente. Tá? Eu sei que vai haver movimento e vai haver transformações. E muitas transformações são previsíveis. É isso que o I Ching quer saber. Por isso que eles estão no oráculo até. Que você joga ele. Tá? Para prever o que vai acontecer amanhã. É o mesmo. É o oráculo. Tá? Porque ele é a base do pensamento chinês, do taoísmo clássico. Tá? Mas é que as pessoas se fixam no jogo e entendem o contexto cosmológico dele. Esse é o charme da coisa. Bom. Então, significa mutação, movimento, transformação. Ok?
Então, quando você vai na Índia, né, vocês vão ter que entender que na Índia, a palavra karma na Índia, ela vai ter o mesmo sentido do tal. Mesmo conceito. Raramente eu conheço indianos ou pessoal que faz yoga tal, que fala de karma, que sabe desse contexto. Né? A palavra karma lá significa, em sânscrito, ação. Na verdade, ela significa movimento. E no universo não existe movimento sem mudança. Né? Significa aquela velha história, você nunca entra num rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes. Você entendeu, né? Porque você entra, hoje, se você entrar 10 minutos depois, toda aquela água já foi embora, você está no outro rio. Um rio completamente diferente, com todas as águas, peixes, tudo que estava ali em volta mudou, transformou. Certo? Né? Os rios não são iguais. Né? Vou até dar para contar uma historinha para explicar como é que isso funciona. Então, um indivíduo, todo dia, ele chegava no pico de uma cachoeira e saltava. Mergulhava deliciosamente. Um belo dia, né, chegou de manhã, com tudo, saltou. Deu com a cabeça num tronco de árvore e morreu. Porque ele não pensou que o rio podia ser diferente. Certo? O rio trouxe um galho de árvore à noite, que ele não viu e estava lá embaixo. Entendeu? Então, o rio não é sempre o mesmo. Se você achar que o rio é sempre o mesmo, você vai se lascar. Um dia ele está diferente. Assim é a vida da gente também. Né? Nós estamos em movimento, tudo está em movimento, tudo está transformando. Até o interior das pessoas estão mudando. Por isso que os relacionamentos acabam, porque as pessoas mudam, elas se transformam. O que você sente hoje por alguém, amanhã você não sente mais. Tá? É uma mudança constante. É bagunceira. Ela não para quieta, essa menina aí. É bem, não para quieta essa nenenzinha do pai. Então é o seguinte, essa aqui é uma lei. Por exemplo, na mesma forma que nós pensamos o Xing, se eu tenho um estado presente, ó, se eu tenho um estado de coisas presentes, e eu sei como ele vai se movimentar, como o universo, as coisas vão se movimentar, eu posso prever um estado futuro. Tá? Ok? Isso é como a gente fazer uma equação de movimento na física. Certo? Eu conheço todos os dados presentes, eu sei a velocidade, sei a posição de um corpo, né? E eu quero saber aonde e como esse corpo vai estar daqui a tantas horas, tantos dias. A equação prevê, vai me dizer com precisão tudo que vai rolar. Então, a palavra karma, então ela significa ação, movimento. Não tem nada a ver com pagar pecado. Tem, né? Que os caras usam aqui, você fez isso, agora você é karma, você está pagando pecado. Né? Então, na verdade, nós vamos entender essa lei de um outro jeito, de um jeito mais correto. Né? Muito bem. O estado presente, ele revela o estado futuro. Tudo bem? Então, o que você faz agora? O que você está fazendo agora? O que você está plantando agora? Quais são suas escolhas agora? Isso vai definir como vai estar a sua vida lá na frente. Por exemplo, você tem uma pessoa com câncer de pulmão hoje, sofrendo horrores. Era previsível, porque lá atrás ela fumou a vida inteira. Ela fumou a vida inteira. Ela fez escolhas lá atrás. Sabe aquela menininha que usa cigarro só na noite para se mostrar? Fuma 10, 20 cigarros de noite. Mas na casa dela ela não fuma toda hora.
Aí você vai na balada, você vê a menina, não para de fumar um minuto sequer. Ou seja, é um estado presente, é uma ação presente, que vai gerar uma consequência futura. É a lei. É como o universo funciona. Ninguém está castigando ninguém, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Ninguém está castigando ninguém. É o movimento natural das leis do universo, das regras que regem o fluxo natural de todas as coisas.